papo é sobre realização profissional, existem muitas opções do que podemos fazer para alcançá-la. E com certeza, se você está insatisfeita profissionalmente hoje, a transição de carreira é uma grande possibilidade que eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça. Mas antes de fazer uma transição de carreira certeira, você precisa levar em conta alguns fatores fundamentais. Gosto de falar que se preparar para uma transição de carreira é como se preparar para uma maratona, por exemplo. Você vai ter que saber quanto vai correr, avaliar o seu preparo físico, ver qual vai ser a temperatura lá no dia da corrida e por aí vai. Você simplesmente não pega e sai correndo. Você precisa se preparar. E quando o assunto é a nossa realização profissional, o preparo é fundamental para você não tomar decisões erradas que ao longo do tempo vão te gerar frustrações e arrependimentos. E a questão mais importante sobre qualquer processo de transição de carreira é ter clareza. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quero te mostrar 4 fatores que você precisa levar em consideração para fazer uma transição de carreira sem dor de cabeça, que vai dar certo e que vai te deixar feliz profissionalmente. E se você está aqui, você sabe que a transição de carreira poderá te ajudar a se sentir realizada profissionalmente. Porque é uma mudança efetiva, que quando bem estruturada, fundamentada e planejada, vai te trazer exatamente o que você busca. Viver a realidade de uma carreira que te traga realização profissional. A gente pensa em mudar de carreira para isso, né? Para nos sentirmos plenas e felizes e realizadas na nossa atividade profissional. E se você aprender a considerar todos os fatores da transição e puder ter a clareza do porquê você está fazendo essa transição e se realmente é uma boa escolha, você com certeza terá a chance de se encontrar e de viver uma carreira que faça muito mais sentido para você. O que eu vou te apresentar aqui é um caminho mais rápido para a sua realização profissional. Mas para isso eu preciso que você entenda a importância de levar em consideração todos os 4 fatores para fazer esse processo de transição, certo? Então vamos lá? Eu sou a Thaís Campos, eu sou coach e consultora de carreira há 7 anos e venho me propondo a ajudar mulheres insatisfeitas profissionalmente a descobrirem uma carreira que traga mais realização profissional. Mas antes da gente começar, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Nem todo mundo que busca uma transição de carreira é porque não deu certo na vida, né? Na carreira. É porque é infeliz. Muitas vezes, simplesmente é uma questão de buscar melhores opções. Você não é mais a mesma que fez as escolhas lá do passado. Então, é natural que em algum momento você comece a se questionar sobre os próximos passos, sobre o rumo da sua carreira e talvez realmente pense em mudanças. O que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo é que a transição não precisa e nem deve ser algo imediato. Ela pode ser gradativa e planejada, igual aconteceu comigo. Lá atrás, em 2013, eu trabalhava no mundo corporativo ainda e eu comecei a fazer minha transição de carreira para atuar como coach aos poucos. Eu fiz a minha primeira formação e comecei a atender os meus primeiros clientes quando eu ainda estava no meu antigo emprego. Isso porque eu não tinha condições de largar tudo de repente e me arriscar numa nova carreira. E olha, eu vou te falar, saber disso traz uma enorme sensação de alívio. Foi isso que me possibilitou a mudança, porque eu realmente não tinha condições financeiras para largar o meu emprego de uma vez e me arriscar numa nova carreira. Olha o que aconteceu com a Marília. A Marília me procurou 3 meses atrás e o discurso dela era mais ou menos assim. Sinto que não estou na carreira certa. Sinto que ela não vai me levar aonde eu realmente quero chegar. Acho que estou perdendo tempo de vida. Sinto que tenho mais potencial a ser explorado. Tenho medo de ficar infeliz na minha carreira para sempre, arrependida por não ter feito algo a respeito. A Marília era assistente financeira num banco e a sua angústia era não conseguir se realizar profissionalmente. Isso faz realmente muito sentido, né? A nossa carreira
É um meio que a gente tem de se reconhecer, de nos sentirmos úteis, produtivas. E ela tinha medo de envelhecer e continuar na mesma, de ser aquela velha amargurada. Foi exatamente esse termo que ela usou. Ser uma pessoa velha, uma mulher velha e amargurada e reclamona. E a Marília foi minha aluna e ainda ontem ela me enviou uma mensagem dizendo que ela nunca tinha se sentido tão aliviada em relação à sua carreira. Depois de muito tempo se sentindo perdida, sem saber o que fazer, ela tinha se encontrado. Ela estava finalmente enxergando novas possibilidades, novas perspectivas e ela estava feliz com a sua decisão. A decisão que ela sempre quis tomar, mas ela nunca teve coragem nem condição de fazer. Ela resolveu investir na carreira de nutrição e aos 33 anos ela vai fazer uma nova faculdade e se dedicar ao que ela percebeu que faz mais sentido na sua vida. Vai encarar seus medos, vai encarar os velhos paradigmas da sociedade que insistem em nos dizer, que tá velha demais para fazer faculdade, que vai recomeçar do zero, que tá louca, que vai começar de novo, e essas coisas por aí que a gente sabe que existe. E essa história da Marília me deixou muito contente e é um dos motivos de eu estar aqui hoje para te mostrar um caminho válido e possível para a sua transição de carreira. E talvez agora você esteja pensando aí na sua realidade, que no seu caso é diferente, que você realmente está velha demais para se arriscar, que você tem que dar conta do seu padrão de vida, que você tem conta para pagar, não pode se arriscar numa mudança, que você tem crenças aí, de que você não é capaz, de que não vai dar conta, talvez você tenha medo de errar. Medo da opinião dos outros, do que os outros vão pensar, talvez te falte apoio familiar, enfim, várias coisas. Mas eu preciso te falar duas coisas aí para você levar em consideração. Primeiro, quanto custa hoje para você viver insatisfeita profissionalmente? Quanto de esforço você tem empenhado aí para ir levando, empurrando com a barriga essa realidade profissional aí que você não gosta, que você não acredita, que não te satisfaz? Quanto custa para você hoje essa insatisfação? E o quanto, por exemplo, ela impacta na sua vida de forma geral? Todo caminho envolve escolha e em cada escolha há renúncias e sacrifícios a se fazer. A questão tem mais a ver com qual escolha você está disposta a fazer. E a segunda coisa, se você entender tudo que envolve um processo de transição de carreira e considerar todas as coisas que eu vou te falar aqui, as chances de você fazer uma excelente escolha são muito grandes. Tudo pode ser muito bem resolvido se você contar com dois elementos essenciais: clareza e planejamento. Planejamento que, inclusive, em muitos casos, envolve a questão de uma reserva financeira. Então, vamos lá. Existem 4 fatores que você precisa considerar para acertar a mão na sua transição de carreira. Eu sugiro que você pegue aí um papel e uma caneta. Eu vou colocar vários elementos aqui. Vou falar de várias questões que vai ser muito importante para você anotar. O primeiro fator, saber onde você está. Segundo, saber o que te incomoda. Terceiro, saber o que você está buscando. E quarto, se livrar do que te impede. E aí eu tô falando das suas crenças negativas, dos seus medos e das suas inseguranças, que eu sei que provavelmente existem. Então vamos começar lá do primeiro, saber aonde você está. Talvez uma das coisas mais importantes para você começar de forma certa o seu processo de transição é saber mais sobre o seu momento atual. E para isso, eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta realmente e desenhe aí a sua linha do tempo profissional. Coloque toda a sua trajetória. Desde lá aquele momento da escolha da faculdade, o momento do seu primeiro emprego, todos os acontecimentos ao longo da sua vida profissional, demissões, promoções, enfim, tudo o que aconteceu lá de quando você começou até hoje. Você pode escrever a história separando em marcos, citando todos os momentos da sua trajetória, as mudanças de emprego, os desafios que você viveu, habilidades que você desenvolveu, desafios que você superou, os aprendizados que você teve, tudo isso. Coloque tudo isso no papel, numa ordem cronológica, começando lá atrás até o momento atual. E aí, talvez você comece a perceber que coisas que antes importavam para você e foram determinantes para suas decisões lá no passado,
agora não são mais. Talvez você comece a perceber que novas questões importam. Fique atenta a isso. A linha da condução e das escolhas profissionais deve seguir exatamente isso. O que importa para você no seu momento de hoje. Então, liste tudo e a seguir se faça algumas perguntas. O que você queria alcançar profissionalmente lá atrás quando começou? O que você espera viver através da sua carreira hoje? O que mudou? Quais os principais momentos que definiram a direção da sua vida profissional? De que forma marcaram a sua vida e podem influenciar os seus próximos passos? Quais as 3 principais razões da confusão, dúvida ou insegurança sobre o futuro? A ideia desse exercício é te trazer novas percepções e te dar mais clareza sobre o seu momento atual. E claro, eu quero te ajudar a definir o que você vai buscar através do movimento de transição na sua carreira. Por isso, eu sugiro que você pause esse vídeo, faça esse exercício com a máxima entrega possível, faça com capricho, explore e relembre todos os momentos da sua trajetória e responda a essas questões da forma mais profunda possível. Pense no seu momento hoje e a partir desse exercício, dê um nome para a sua fase atual. O nome que lhe for mais conveniente e que te parecer mais apropriado ao momento que você vive hoje. Identificar melhor o momento atual é fundamental para te ajudar a fazer as melhores escolhas sobre o seu futuro. Segundo aspecto, segundo elemento aí importante, saber o que te incomoda. Antes de decidir qualquer direção profissional, o que você vai fazer ou para onde você vai seguir, você precisa saber quais os problemas você quer resolver. Ou seja, o que realmente tá te incomodando e fazendo você se movimentar aí em direção a uma mudança. Muitas pessoas tentam achar uma solução sem saber ao certo qual é exatamente o problema. Não seja essa pessoa. Entenda o que está te incomodando nesse momento. Vá a fundo sobre os reais motivos que estão te fazendo pensar nessa transição de carreira, seja ela da natureza que for. Veja só, eu preciso de um emprego melhor não é a solução para um problema de que eu não estou feliz trabalhando e prefiro ficar em casa com as crianças. Cuidado para você não começar a trabalhar em um ótimo problema que não é o problema certo. E eu falo isso porque eu já vi acontecer muito. Na ânsia de resolver um problema, de sanar um incômodo, as pessoas tomam decisões. Mas na verdade não são realmente decisões. Elas apenas estão fugindo de uma realidade ruim que elas vivem hoje. E isso é um problema, porque provavelmente vai acarretar numa decisão ruim e com isso vai trazer arrependimentos e frustrações. Então, algumas dicas aí para você identificar o seu real problema, o seu real incômodo. Primeira questão: como seria um dia ideal de trabalho para você? Um dia ideal na sua carreira. Coloca aí no papel quais elementos tem nesse modelo ideal que não estão dentro da sua realidade atual. Perceba o que realmente te incomoda, o que você não quer mais na sua vida profissional. Ter essa clareza é fundamental para você conseguir tomar boas decisões. Terceiro fator, saber o que você está buscando. Você precisa pensar em 2 coisas para entender o que você quer: sua visão de trabalho e a sua visão de vida. No caso da primeira, temos que saber qual o significado do trabalho para você. Já a sua noção de vida, da sua visão de vida, isso pode parecer algo grandioso, mas não é não, tá? Todo mundo tem uma visão de vida. Pode ser apenas que você ainda não tenha articulado. A sua visão de vida é uma noção, é a sua noção de como funciona o mundo, tá? Então vamos lá. Papel e caneta aí, vamos começar. Escreva uma breve reflexão sobre a sua visão de trabalho a partir das respostas para essas perguntinhas aqui. Por que você trabalha? Qual o significado do trabalho para você? E aí, olha só, se viesse um ET aqui na Terra e você tivesse que explicar para ele o significado do trabalho, o que você diria? O que um trabalho precisa ter para valer a pena? O que o dinheiro tem a ver com isso? Se você não precisasse de dinheiro para viver, qual atividade você faria ou teria no seu dia a dia?
Para responder essas perguntas acima, você deve se focar no motivo pelo qual você trabalha. Não se trata de uma descrição do seu emprego atual, e sim do trabalho de uma forma mais geral. Visões de trabalho podem variar muito e podem levar em consideração aí elementos diferentes, como servir e ajudar as pessoas, ajudar a sociedade de alguma forma, dinheiro, padrão de vida, crescimento, aprendizado, aptidões, talentos, enfim. Todos esses elementos podem fazer parte da equação. Você deve levar em consideração o que mais importa para você. E aí, exatamente como você fez com a visão de trabalho, agora você vai escrever uma breve reflexão sobre a sua visão de vida, com base aí nessas perguntinhas agora. O principal é escrever as definições e perspectivas que são cruciais para dar uma base ao seu entendimento de vida. A sua visão de vida define o que é mais importante para você, tá? Então vamos lá, responda aí. Por que estamos aqui, né, na vida, nessa vida? Qual o significado ou propósito da vida para você? O que você busca? Quem é você? E aí tente responder longe da definição profissional. 5 coisas que você mais valoriza na vida e 5 aspectos que você mais admira nas pessoas. Essas perguntas são formuladas para provocar o seu pensamento, tá? Não tem respostas certas e erradas, não tem visão de vida e visão de trabalho certas ou erradas. O único jeito de você errar é nem tentar, tá? É nem fazer isso. Responda as perguntas de forma que fazem mais sentido para você. E se você quiser pensar em outras perguntas para responder, faça isso também, tá? A partir disso, leia a sua visão de vida, leia a sua visão de trabalho e responda aí para você. Aonde as suas opiniões de vida e de trabalho se complementam? Aonde entram em conflito, por exemplo? Uma contradiz a outra? A ideia é te fazer pensar sobre a integração dessas duas visões. A meta da nossa vida é ter coerência. Quanto mais a sua visão de vida estiver alinhada à sua visão de trabalho, mais você vai ter aí um sentido de realização, de fazer um trabalho que faz sentido para você, de te dar uma vida com um significado, tá? Então essa questão de coerência é muito importante. Outra reflexão importante que pode te ajudar nesse ponto é entender o que é que você está buscando viver através da sua carreira hoje. A carreira, ela é um meio da gente experimentar algumas coisas, de vivermos uma realidade. Quando a gente tem lá 20 e poucos anos, normalmente o que a gente quer é ganhar dinheiro, status, projeção, enfim. Conforme o tempo vai passando e a gente chega aí na casa dos 30, 35, 40, a nossa busca muda. E aí pode ser que estejamos buscando mais qualidade de vida, mais tempo com a família, enfim, depende. Depende do que você realmente está buscando viver através da sua vida profissional. E por último, o quarto fator, mas não menos importante, que é se livrar do que te impede. Aí eu tô falando das suas crenças negativas, dos seus medos e desse foco de achar que vai dar errado que talvez você tenha. Eu sempre faço essa pergunta para as minhas alunas. O que está te impedindo de fazer essa mudança na sua vida profissional? E eu recebo várias respostas como medo, dúvida, insegurança. Aliás, acho que insegurança é uma das respostas campeãs. E Thaís, como resolver essas questões? A primeira coisa que eu quero que você saiba, o medo faz parte. Não dá para você se livrar dele. O que você pode fazer é aprender a lidar com ele, é negociar com o seu medo. A função da nossa mente, uma delas é nos proteger. E aí a gente precisa identificar esse papel da nossa mente e começar a responder isso de forma diferente. Começar a perceber quando esses pensamentos vierem, de que não vai dar certo, de que não é o momento mais. Começar a entender, opa, essa aqui é a minha mente e a função dela é me proteger. É ela que não quer que eu tome nenhuma decisão, que quer me manter na minha zona de conforto para me proteger. E o que nos faz ter medo, na verdade, são os nossos padrões de crenças. Crenças que nos limitam, que nos paralisam, que não nos deixam seguir com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente gostaria de realizar. As crenças são padrões de pensamentos, tá? São as nossas verdades. Muitas delas são boas e positivas, porém outras são negativas e nos paralisam, não nos deixam agir.
Uma crença muito comum e que eu já ouvi bastante é: eu não sou boa o suficiente. Inclusive, na semana passada, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram me pedindo dicas aí para lidar com as crenças negativas. E aí ela me falou que ela tinha uma crença muito forte de que ela não era capaz, de que ela não se achava capaz. E aí eu falei o seguinte para ela: uma das formas de quebrar as nossas crenças é questionar a veracidade delas. Aí eu perguntei se em algum momento da vida dela, diante de alguma situação, se ela já tinha se sentido capaz, né? Se ela tinha sido capaz de superar e se sair bem da situação. E ela me falou que sim, que já houveram várias situações desse tipo. Esse é um caminho aí, a gente começa a questionar as crenças, né? Ver se realmente elas são verdadeiras. Um exemplo muito simples e fácil de entender, né, sobre isso, é uma crença aí de que todos os homens são machistas. Essa é uma crença muito comum. E a forma de desconstruir essa crença é parar para analisar se você conhece algum único homem que não seja machista. E se você parar para analisar, com certeza você vai encontrar algum. E aí pronto, isso é suficiente para colocar a sua crença em xeque, né, e ter um caminho aí para desconstruí-la. As crenças não são verdades absolutas, são apenas as nossas verdades. E o problema é quando passamos a acreditar em uma crença ruim que nos limita. Por exemplo, outras crenças. Eu não tenho mais tempo para fazer mudança. Eu já passei da idade de fazer uma transição de carreira. Esses são outros exemplos de crenças muito comuns e muito presentes nesse cenário aí de transição. Outra questão muito comum que paralisa as pessoas diante de uma possibilidade de mudanças é o medo de dar errado. E por que será que temos esse tipo de pensamento, né, tão negativo? Por que será que o nosso foco se concentra muito mais no negativo do que no positivo? Porque você há de convir comigo que, na teoria, o risco tem possibilidades iguais, tanto de dar errado como também de dar certo. É um risco. Você já percebeu que mesmo que você tenha tido um dia muito bom, muito positivo, se algo ruim aconteceu, é isso que vai tomar conta da sua cabeça e provavelmente isso vai estragar o seu dia? Isso é o que a gente chama de viés da negatividade. Frequentemente a gente percebe o positivo e o negativo de formas diferentes e a gente acaba dando um foco para o negativo muito maior. As nossas experiências negativas tendem a ter um impacto psicológico muito maior. Por exemplo, um momento de tristeza ou de discussão que a gente tenha no nosso dia costuma ser muito mais influente e impactante do que um momento de felicidade. E isso tem explicação, tá? Quando a gente olha do ponto de vista evolucionário, a nossa sobrevivência dependia exatamente desse viés da negatividade. Vamos pensar lá nos nossos ancestrais. Com certeza, aquele fulano que ficava lá parado, admirando a paisagem, meditando, com certeza ele teria muito menos chances de sobreviver do que aquele outro fulano que estava em constante alerta e esperando as coisas que podiam dar errado, enfim. Esse fulano estaria muito mais preparado e provavelmente conseguiria mais facilmente sobreviver. E aí, através da evolução, esse viés acabou se tornando automático, né? Algo intrínseco e que faz parte da nossa natureza. Então, sim, nós estamos mais naturalmente predispostos a dar mais atenção para as informações negativas. E o que fazer? Olha só, quem faz academia entende bem isso aí que eu vou falar. Quando a gente treina o nosso músculo, ele tende a crescer e ficar mais forte. Mas quando a gente deixa de exercitá-lo, acontece o contrário, certo? A mesma coisa também acontece com o nosso cérebro. O que mais a gente incentiva nele é o que mais acaba tendo potencial para se desenvolver. Quando a gente pensa de forma negativa, a gente estimula uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal direito. Isso não importa muito, né? A questão dos nomes técnicos. Mas só para você entender que quando a gente tem um pensamento positivo, a gente está estimulando uma outra parte do nosso cérebro. E como qualquer outra coisa, o nosso cérebro fica bom naquilo que ele faz repetidas vezes. O que pode acontecer então é de você acabar se viciando, pois quanto mais você pensa de forma negativa, há uma tendência muito maior de você continuar a pensar de forma negativa.
Uma boa dica para você começar a mudar isso é prestar atenção aos seus pensamentos negativos. Tire uma semana para perceber da onde vêm esses pensamentos e começa aí a anotá-los. Sério mesmo. Anote todos os pensamentos negativos que o seu cérebro produz. Comece a questioná-los e a perceber que a grande parte deles não tem fundamento algum. Fazendo isso, você começa a forçar o seu cérebro a mudar essa chavinha, esse viés negativo que existe naturalmente. É importante também que você comece a focar nessa mudança de pensamento a maior parte do tempo possível. Comece a colocar atenção nos aspectos positivos. Tente fazer isso pelo menos uma vez por dia. Quanto mais consciência você trouxer para isso, mais você vai exercitar esse novo músculo. Lembra lá da questão da academia que eu falei? Mas Thaís, como fazer isso? Comece com pequenas ações do seu dia a dia. Saborear um café, o tempo para uma boa leitura, receber um elogio. Tudo isso são experiências positivas que a gente tem. E quando você as experimentar, procure explorá-las o máximo possível. Se coloque num estado de atenção plena para essas pequenas ações e experiências positivas. Esse é um bom exercício para você começar a mudar o seu mindset focado na negatividade e começar a dar espaço para o positivo, para perspectivas de que vai e que pode dar certo. E quando a gente fala num cenário de mudança profissional, esse exercício é essencial para que você tenha a condição necessária de agir e fazer a transição de carreira que você deseja. Então, esses são os 4 fatores que você precisa realmente levar em consideração para a sua transição de carreira. Você viu que tem muitos exercícios aí que eu sugeri para você fazer, então agora é mão na massa. Lembre-se de que o conhecimento sem prática, ele é absolutamente inútil. Eu sugiro que todas as vezes que você vier a pensar na sua transição de carreira, que você faça uma reflexão e repita aí os exercícios que eu propus. Isso vai te ajudar a consolidar ainda mais a sua decisão e te ajudar a fazer a melhor escolha para a sua transição de carreira. Nos vemos do lado do sucesso. Um grande beijo!